Olá a todos, é uma grande satisfação poder fazer parte do trabalho e nós iremos tratar do tema Reencarnações Passadas e Crianças Prodígios. É um assunto bem interessante e nós pesquisamos a Gênese no capítulo 18, que trata de são chegados os tempos e a geração nova. São dois itens. E o Livro dos Espíritos, no capítulo 4º e 5º da segunda parte, principalmente na pergunta 219. E então pensamos, ao tratar deste tema, em abordar a relação que existe entre as reencarnações passadas e as crianças prodígios, e o segundo assunto é quem são as crianças prodígios. Então nós vamos abordar 3 aspectos. O primeiro seriam das reencarnações passadas, das experiências passadas. O segundo seria o reencarne e o terceiro, as crianças prodígios. Isso para que nós possamos entender aí o assunto e essa relação existente entre as vidas passadas e as crianças prodígios. Então, acho que a primeira questão, em relação às vivências passadas, as reencarnações passadas, nós já temos conhecimento que todas as nossas conquistas, principalmente no campo do conhecimento, das virtudes, todas as experiências que contribuem de alguma maneira para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para a nossa elevação espiritual e outras experiências também, elas permanecem registradas e impressas na estrutura de nós espíritos. Então, não se perdem. Fazem parte desta estrutura, da nossa estrutura como espíritos. Quando nós retornarmos ou retornamos para a vida de encarnados, estas vivências, estas experiências, elas permanecem num estado chamado estado de memória não ativa. Quer dizer, nós reencarnamos sem as lembranças dessas experiências passadas, porque o processo reencarnatório estabelece um nublamento das lembranças passadas. Isso nós já sabemos que é por conta da necessidade de nós experimentarmos novas oportunidades sem alguns obstáculos, né? Sem lembranças que poderiam provocar impedimentos no nosso desenvolvimento. E este processo de nublamento das memórias passadas também é chamado de esquecimento. Né? Mas o processo que acontece, né, o processo de fato que acontece para que nós não tenhamos essas lembranças, é melhor representado quando nós entendemos que as memórias ficam num estado não ativo. Esse, na verdade, seria o processo, o fenômeno que acontece no processo reencarnatório. Então, esta é a condição comum da maior parte de nós que reencarnamos, que estamos reencarnados, né? Esse é o processo comum. E uma questão que chama a atenção de todos nós é quando nós temos notícias de espíritos, né, que desde a tenra-idade já têm lembranças, né, de vidas anteriores, mas muito mais do que isso. Têm habilidades que nós podemos observar que não aprenderam nesta encarnação. Eles demonstram, né, uma habilidade, um conhecimento largo, né, desde muito cedo. E isso chama atenção. Fala, mas então, o que é que acontece
com essas crianças ou espíritos, né, que reencarnados têm acesso a essas memórias, a essas lembranças, né? O que acontece? Qual é a explicação? Então, Allan Kardec, né, pesquisou esta questão. O que chamou a atenção de Allan Kardec, essas crianças que chamam, né, são chamadas de prodígios, de especiais, de gênios. Então, chamou a atenção de Allan Kardec. Então, ele fez uma pergunta, que é a pergunta 219 do Livro dos Espíritos, e ele faz a seguinte pergunta para os espíritos superiores, né? Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem um estudo prévio, parecem ter a intuição de conhecimentos, de idiomas, de cálculos surpreendentes? E a resposta dos espíritos superiores foi: lembranças do passado, progresso anterior da alma, mas de que não tem consciência. Então, como é que nós podemos entender esta resposta dos espíritos superiores, que na verdade está falando sobre as crianças chamadas prodígios? Então, alguns autores questionam um pouquinho a palavra prodígio, porque pode dar a falsa sensação, né, ou um entendimento equivocado de que são crianças privilegiadas. E nós já sabemos, né, que na criação não existem, na criação divina, não existem privilégios. Então, por isso que é importante nós entendermos o que significa esse prodígio, crianças prodígios, qual é o significado destes espíritos que já desde pequenos apresentam conhecimentos, né, que nós percebemos que não são conhecimentos adquiridos nesta existência. Então, as crianças prodígios, longe de representarem, né, privilégios na obra da criação, nada mais são do que espíritos evoluídos que conseguem acessar as memórias passadas, as conquistas adquiridas anteriormente, e não é na existência passada, mas em muitas existências passadas, né? E que consegue acessar com facilidade por um mecanismo que não é facultado à maioria de nós, mas que são conquistas que estes espíritos mais evoluídos conseguem ter acesso, conquistas em que exigiram deles muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, muito estudo. Essas conquistas não aconteceram gratuitamente, mas resultado de muito trabalho, de muito estudo, de muita dedicação, de todo um esforço que esses espíritos fazem ao longo de muitas e muitas existências. Então, o que acontece, né, quando se diz eles têm um acesso às memórias do passado? Na verdade, o comum para todos nós é que nós, quando reencarnamos, entramos num estado de memória não ativa. Estes espíritos entram num estado de memória ativa. Então, essas memórias, esses conhecimentos adquiridos anteriormente, ficam ativados. E isso explica por que muitas crianças apresentam habilidades surpreendentes. Então, aí nós perguntamos, mas então por quê? Por quê, quer dizer, por que nós, a maior parte de nós, não temos acesso a esses conhecimentos e estes espíritos têm? Aí também, novamente, pensamos, privilegiados, mas não são privilegiados, né? Na verdade, são espíritos que se prepararam e foram preparados durante muitas existências passadas para que, neste reencarne, eles possam assumir missões, tarefas, compromissos que, de alguma maneira, contribuirão ou contribuem para a evolução da humanidade.
Então, por exemplo, né, exemplos dos espíritos que trouxeram, espíritos evoluídos que trouxeram grandes contribuições para a humanidade em todas as áreas da ciência, não é só do conhecimento, não é só da ciência, não é só da medicina, mas da arte, da filosofia, da educação, da sociologia, de todas as áreas do conhecimento. Existem espíritos evoluídos que reencarnaram com um patrimônio, né, suficiente para trazer um grande avanço para a humanidade. Nós temos aí, acho que todos nós, né, se alguém perguntar, lembra de algum espírito, algum espírito que reencarnou e que tem uma habilidade que chama muito a atenção? Todos nós temos aí muitas lembranças. Então nós poderíamos dizer Mozart na questão da música, da arte, Louis Pasteur, né, na parte da ciência. Nós temos Leonardo da Vinci, né, que trouxe conhecimentos fabulosos que impulsionaram bastante a humanidade para o seu desenvolvimento. Então, nós temos aí muitos exemplos. Então, vale a pena nós sabermos, termos consciência que esses espíritos reencarnaram com uma tarefa importante, que é contribuir para a evolução da humanidade. Vamos lembrar, o Allan Kardec tem uma parte muito interessante que vale a pena ler no capítulo 18 da Gênese, quando ele fala de a geração nova. Acho que vale a pena todos nós lermos com atenção essa questão da geração nova. Por quê? Vamos lembrar. Nós falamos muito atualmente dessa questão da transição planetária, né? Todos nós ouvimos muito isso. Estamos em transição planetária. É claro que essa transição não está começando agora, né? A transição planetária aqui no nosso mundo, né, já vem há muitos anos, não é de hoje. Mas acho que é importante nós lembrarmos que no processo evolutivo da humanidade, do nosso mundo, nós já tivemos vários períodos em que ocorreram transições importantes. Quer dizer, a humanidade conseguiu sair de um estado de menos conhecimento, mais primitivo, para um estado de maior conhecimento e mais evoluído. Então, por exemplo, da idade da pedra para a idade primitiva, para a idade média, para a idade do iluminismo, para a idade moderna. Então, esses são períodos de transições em que, em cada uma destas fases, uma geração nova reencarnou para trazer um grande impulso, um grande desenvolvimento para a humanidade. E o desenvolvimento, o conhecimento que era necessário naqueles períodos. Por exemplo, o iluminismo era necessário um conhecimento científico, né, para trazer contribuições para a humanidade para resolver uma série de problemas que existiam. E assim por diante, né, da Idade Média para a Idade Moderna, o iluminismo, o modernismo. Então a ciência vem ganhando um avanço significativo. Então são gerações que reencarnam, espíritos evoluídos que reencarnam para trazer exatamente essa contribuição para o avanço da humanidade. Então nós estamos em mais um destes períodos riquíssimos para o nosso desenvolvimento. Se nós observarmos um pouquinho com atenção, algumas crianças, alguns adolescentes, nós podemos perceber um conhecimento largo, né, que chama a atenção. Né? Nós vemos crianças que fazem inventam, criam, tanto na tecnologia, adolescentes que têm conhecimentos largos em várias áreas da ciência, do conhecimento. Então, nós já percebemos que são espíritos evoluídos que já têm um patrimônio, né, um conhecimento largo para contribuir para o nosso desenvolvimento. Mas o que chama a atenção
né, dessas crianças, né, que reencarnaram há algum tempo, que estão reencarnando e as que virão reencarnar, é uma consciência ampla. Hoje em dia nós vemos crianças que têm uma preocupação com o meio ambiente, né, que se preocupam com os animais, que têm uma sensibilidade, uma solidariedade em relação aos cuidados, não só com o meio ambiente, mas com as pessoas idosas, com as crianças, com os animais, com tudo que está ao nosso redor. Então nós percebemos uma maturidade rica, né, destas crianças, e que nós percebemos que não foram adquiridas nesta existência. Então são esses espíritos evoluídos que já trouxeram uma bagagem que necessária para o nosso desenvolvimento, para a transformação nesses períodos de transição. E até enquanto eu estava trabalhando neste tema, vem à lembrança, né, algumas dessas crianças, adolescentes que se destacam muito pelo comportamento. E uma das duas, eu me lembrei de duas adolescentes, né, a Greta Thunberg e a Malala Yousafzai. E a Malala e a Greta, muito jovens, elas já mostravam uma consciência ampla em relação às questões, né? No caso da Greta, as questões ambientais, a condição do nosso planeta e o que é necessário fazer para cuidar muito bem dele. E a Malala, em relação a ser uma ativista para conquistar a educação das mulheres no mundo islâmico, né? Ela está falando da igualdade. Então, tanto essas duas adolescentes, que hoje a Malala já não é mais uma adolescente, uma jovem, mas elas já mostram uma evolução muito mais no sentido ético e moral. Não é tanto da ciência, porque a ciência ela vai continuar evoluindo, trazendo conquistas necessárias e surpreendentes para todos nós. Mas nesta fase de transição, a pergunta que nós faremos, o que é? Qual é o conhecimento que agora é fundamental para esta fase de transição, de uma renovação, de uma transformação da humanidade? É a espiritualização. Então, essas crianças prodígios, elas vêm com uma bagagem em que as virtudes estão bem mais desenvolvidas, exatamente para contribuir para que a humanidade possa se espiritualizar, porque agora, nesta fase, o necessário para todos nós não está simplesmente no desenvolvimento da ciência, de outros conhecimentos, mas é o desenvolvimento das virtudes, da ética, da moral, de um mundo mais espiritualizado. E é o que nós estamos encontrando. Mas eu acho que é importante nós nos lembrarmos também, né, que nós não estamos só recebendo contribuição dessas crianças ou desses espíritos evoluídos. Nós também estamos fazendo parte de todo esse processo de transformação da humanidade. Cada um de nós tem a sua parcela de contribuição, porque nós estamos também preparando, né, este mundo para as grandes inovações do ponto de vista de virtudes, de espiritualização da humanidade, né? E vamos dar espaço para estas crianças chamadas de prodígios, né? Mas vamos dar espaço a esses espíritos evoluídos que se propuseram a reencarnar com uma bagagem conquistada, com muita disciplina, com muito esforço, com muito estudo, para ajudar a humanidade no seu processo de transformação e de rumo a mais um salto evolutivo na nossa caminhada. Então é isso o que tínhamos a trazer. Muito obrigado a todos e boa semana e até a próxima oportunidade.